eu converso com os quiropraxistas André Gatti e Miguel Mastropaulo. Prazer ter você aqui. Prazer é meu, Mônica. Ambos da Prime Praxis. Miguel, como é que corrigimos os desalinhamentos? Bom, primeiro a gente precisa identificar os pontos que existem, as subluxações, que era o que o André estava explicando. Esses desalinhamentos, eles podem acontecer de qualquer forma, num plano ortogonal. Ele pode ser para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, a gente identificando o ponto de subluxação e qual é o movimento que essa vértebra não faz, também auxiliado por exames de imagem, né, raio-x, quando necessário, a quiropraxia significa quiros, ou queiros, que é a mão, e praxis. Então, ela surgiu da prática com as mãos. Então, existem ferramentas que auxiliam na correção desses desalinhamentos, mas não existe ferramenta melhor que as mãos, porque a gente consegue controlar muito bem a velocidade que a gente quer imprimir e qual a direção que a gente quer fazer numa correção dessa subluxação. Então, vamos imaginar, por exemplo, que a pessoa tem um desvio na primeira e na segunda vértebra dorsal, a vértebra ela girou nesse sentido. Então, para a gente corrigir esse funcionamento, a vértebra ela girou para cá. Então, a gente vai corrigir fazendo um movimento curto e muito rápido, que é o movimento que a gente chama de manipulação vertebral. Geralmente, a manipulação vertebral ela é acompanhada de um estalido, né? Popularmente, as pessoas falam estralar a coluna. Obviamente que o quiropraxista ele estudou 4 anos e meio numa faculdade só para fazer isso. Então, a gente identifica e corrige com as mãos. E também existem outros aparelhos que a gente usa. Técnica de ativador, tem uma técnica que chama de bloco, que é como se fosse uma cunha que a pessoa fica deitada em cima dela. Então, são diversas técnicas dentro da quiropraxia para corrigir, né, o funcionamento articular. Agora, lá na Prime Praxis, eu lembro que você me colocou numa cama que ela faz uns movimentos já mecânicos. Sim. Essa maca, né, Maca, que a gente usa, isso, exatamente. Ela é uma maca importada, é uma máquina americana, que a gente chama ela de Flexion Distraction, que ao mesmo tempo ela faz uma flexão e uma tração. Então, essa maca a gente usa geralmente quando as pessoas têm um problema na região lombar, né, ocasionado por uma lesão de disco, por hérnia de disco, né, um abaulamento ou uma protusão. Então, quando a gente vai fazendo esses movimentos, a gente vai tirando a pressão do nervo e vai aliviando as crises de ciática. Isso para a coluna lombar. Então, por exemplo, o que o André tinha comentado, ele foi para os Estados Unidos e ele fez um curso de técnica que chama cervical alta. Então, lá nos Estados Unidos existem quiropraxistas que eles não mexem em nenhuma parte da coluna, a não ser na primeira, segunda e no osso occipital. Eles só corrigem essa parte. E a técnica Você quer dizer que eles são especialistas nisso? Nisso. Só que a técnica deles é tão apurada que eles corrigem outros desalinhamentos na coluna lombar, por exemplo, só corrigindo a parte cervical. Olha que interessante. É extremamente interessante. Então, existem diversas técnicas que a gente usa, sempre objetivando corrigir o funcionamento articular, para eliminar os sintomas, que obviamente que são as dores que levam as pessoas a buscar quiropraxia. Agora, por que a coluna é um lugar que tem tanto problema? Bom, a coluna apresenta tanto problema por conta que ela tem 24 vértebras. Então ela acaba tendo uma sobrecarga muito grande também, né? E a gravidade acaba gerando essa pressão. Então com isso a coluna acaba sendo tão... Uma prejudicada, exato, sim. Por conta dessas alterações. Nós somos bípedes, né? Ficamos na forma ereta e vai começando esse processo degenerativo. Entendi. E o que é lombo, que se fala tanto, lombociatalgia? Bom, a lombociatalgia seria a dor nas costas, só que ela irradia para a perna, tá ok? Então nós temos deixa eu só, a coluna, né? Onde nós temos os discos, né? E aquele babalu que eu tinha dito anteriormente. E quando nós temos a lombociatalgia, é quando é rompido o ânulo fibroso, que são a cartilagem que segura o núcleo dentro do disco. Então, quando ele é rompido, ele toca a raiz do nervo e começa a irradiar e ter aquelas dores nas pernas, aquele formigamento, aquela dor, né, que gera nas pernas. Adormecimento também. Então, essa marca que o Miguel falou sobre
Isso não é ciática? Dor ciática? Ciática. Ciática, Na verdade, é uma classificação, né? Lombo, na verdade, que vem da parte lombar. A coluna lombar, ela vem desde a 12ª vértebra dorsal para baixo, né? Vamos colocar aqui, 5, 4, 3, 2, 1. Então, qualquer dor que compreende entre a 12ª vértebra lombar para baixo até a prega glútea é região lombar. E lombociatalgia é quando está associado à irradiação que vai para o membro inferior. É que o nervo ciático é um nervo bem calibroso e quando o disco ele imprime uma pressão na raiz do nervo, as dores são bem intensas. Vamos falar mais no nosso próximo bloco.